Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. E nós estamos começando hoje, então, a nossa aula número 37 do nosso curso Panorama do Velho Testamento. Hoje nós vamos começar a aprender a respeito do livro do profeta Ezequiel, né? Então, nós temos 4 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Já estudamos os livros de Isaías e Jeremias e também o livro de Lamentações de Jeremias. Hoje, então, a gente inicia aqui a nossa aula sobre o profeta Ezequiel. Eu vou começar lendo aqui o Warren Wiersbe. Ele diz o seguinte, que em 606 antes de Cristo, a Babilônia inicia a primeira de uma série de deportações dos judeus. Daniel estava nesse grupo. No segundo grupo, em 597 a.C., estava o jovem Ezequiel, na época com cerca de 25 anos, e ele foi levado para uma cidade da Babilônia chamada Tel Abib. Então veja, vamos esclarecer isso aqui. Então, gente, você tem que entender o seguinte: nós sempre falamos do cativeiro babilônico, né? Que a cidade de Jerusalém foi derrotada, né? pelos babilônios, pelo rei Nabucodonosor. Só situando historicamente, eu acho que é importante, né? Como os educadores dizem, o aprendizado vem pela repetição. Então eu vou aqui repetir o seguinte: lembre-se que o reino do norte, chamado Israel, foi levado cativo pelos assírios, pelo Império Assírio, né? Passados aí aproximadamente 150 anos, então aí o reino do sul, chamado Judá, cuja capital era Jerusalém, foi levado cativo pelos babilônios, né, pelo rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor, antes de destruir a cidade de Jerusalém, ele já havia atacado a cidade, vamos dizer assim, em vezes anteriores, e antes então da destruição da cidade, da destruição do templo, já havia ocorrido 2 deportações de cativos para a Babilônia, tá? Então é importante você entender isso. Ocorreu a primeira deportação, que foi em 606 a.C., depois ocorreu a segunda deportação em 597 a.C., e aí, finalmente, alguns anos depois, acontece a terceira e última deportação e, concomitantemente, a destruição da cidade de Jerusalém, do templo e etc. Então, o que acontece? O Warren Wiersbe, ele está dizendo aqui para a gente que Daniel, o profeta Daniel, que a gente ainda vai estudar, né, o próximo profeta que a gente vai estudar, o profeta Daniel, ele foi levado cativo na primeira leva de cativos, e o profeta Ezequiel na segunda leva de cativos, tá? Basicamente essa introdução que eu li aqui diz isso. O profeta Daniel, com seus 3 amigos, né, que depois receberam nomes babilônios, o Sadraque, Mesaque e Abednego, foram na primeira leva. E Ezequiel, também jovem, com cerca de 25 anos, foi levado na segunda leva de cativos, em 597 a.C., tá? Agora eu vou aqui mudar um pouquinho de material. Eu estou alternando entre Warren Wiersbe e Meyer Pearman, né? O Pearman, ele diz aqui o seguinte: olha, Ezequiel exerceu seu ministério de profeta na Babilônia, né? Então isso é importante. Veja, enquanto, por exemplo, Jeremias exerceu, na mesma época, Jeremias exerceu seu ministério profético em Jerusalém, Ezequiel e Daniel exerceram seus ministérios proféticos na Babilônia, tá? Então Ezequiel exerceu seu ministério de profeta na Babilônia, lá no cativeiro. E ele começou o ministério profético dele em torno de 7 anos antes da destruição de Jerusalém.
Então, Ezequiel foi levado para a Babilônia, né, na segunda leva de cativos, portanto a cidade de Jerusalém ainda não tinha sido destruída. A cidade vai ser destruída quando é levada a terceira leva de cativos, né? Então Ezequiel ele começa o ministério profético dele na Babilônia ainda antes da destruição da cidade de Jerusalém, aproximadamente 7 anos antes, né? E segundo Pirman, Ezequiel encerra o seu ministério profético cerca de 15 anos depois da destruição de Jerusalém, tá? Bom, a mensagem de Ezequiel, assim como a de Isaías, foi uma mensagem de denúncia e de consolação também, né? E eu vou fazer uma citação agora aqui de um autor chamado Angus Green, que é citado aqui pelo Pirman, e esse autor ele diz o seguinte, né? Ele diz o seguinte: o ponto central das predições de Ezequiel é a destruição de Jerusalém. Então, Ezequiel ele profetiza antes da destruição de Jerusalém e ele profetiza também depois da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Então, antes da destruição de Jerusalém, o motivo principal da profecia de Ezequiel era o quê? Era chamar ao arrependimento aqueles que viviam em segurança descuidada, né? Então, a mensagem de Ezequiel antes da queda de Jerusalém é uma mensagem que chama o povo ao arrependimento, né? Que admoesta o povo a que eles não abrigassem a esperança de que, com a ajuda dos egípcios, sacudiriam o jugo da Babilônia. Isso você pode ver lá no capítulo 17, dos versículos 15 a 17 de Ezequiel. Por quê? Os judeus, eles começaram a colocar a sua esperança, né, nos egípcios, imaginando que com a ajuda dos egípcios, eles então conseguiriam se livrar do jugo da Babilônia, eles conseguiriam se livrar, vamos dizer assim, do cativeiro babilônico, né? Então a mensagem do profeta Ezequiel é no sentido de chamar o povo ao arrependimento e também de admoestar o povo para que não tivesse esperança de que os egípcios iriam ajudá-los para que eles vencessem a Babilônia. Na verdade, os egípcios também seriam dominados, né, pelo Império Babilônico. E Ezequiel assegura ao povo de Israel que as cidades, infelizmente a cidade de Jerusalém seria sim destruída, né? E que o templo também seria destruído. Então a mensagem de Ezequiel antes da queda da cidade de Jerusalém é que tanto a cidade quanto o templo seriam sim infelizmente destruídos, e não era para o povo ficar com esperança de que isso não fosse acontecer. Mas Ezequiel também profetizou depois da queda de Jerusalém, né? Depois da tomada da cidade pelo rei Nabucodonosor. Então, depois desse acontecimento, a profecia de Ezequiel já se volta para um cuidado, né, principal de consolar os judeus desterrados. Então, depois da queda de Jerusalém, né, a profecia de Ezequiel visa consolar os judeus que estão no cativeiro, que estão na Babilônia, né? E Ezequiel, então, claro que inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele traz promessas, né, para o povo judeu, promessas de libertação futura, né? E promessas de restauração na sua terra. Então, Ezequiel profetiza que no futuro, né, décadas à frente, a gente sabe que isso vai acontecer décadas à frente, o cativeiro dura 70 anos, então, mas Ezequiel ele traz profecias que contêm promessas de libertação no futuro e de restauração do povo na terra prometida, na terra de Jerusalém, na terra de Judá. E então Ezequiel, depois da queda da cidade de Jerusalém, ele anima o povo judeu com a certeza de bênçãos futuras, tá? Então isso aqui é um comentário do Angus Green, como eu falei para vocês. Bom, gente, outra coisa importante da gente saber em relação ao profeta Ezequiel é que Ezequiel, ele foi ao mesmo tempo sacerdote e profeta, tá? Ezequiel ele era da linhagem sacerdotal e Deus o chamou para ser
profeta. Como nós já dissemos, ele foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, né? E ele foi levado cativo cerca de 10 anos antes da destruição de Jerusalém. E lá na Babilônia, Ezequiel, então, ele ministrou aos desterrados, né, ou seja, aos cativos que tinham sido levados de Jerusalém para a Babilônia. Então, Ezequiel ministra a esses cativos, né? Só que, no entanto, a maioria desses cativos resistiam às palavras do profeta Ezequiel, né? Como é mais ou menos de praxe, quando você tem um profeta falando a verdade, as pessoas não acreditam, preferem acreditar nos falsos profetas, né? Então, o Pirman aqui, ele diz, né, que Ezequiel ministrou aos desterrados, né, aos cativos, a maioria dos quais resistiam às suas palavras, aderindo à esperança falsa de um regresso rápido, né, porque os falsos profetas ficavam dizendo que eles iriam voltar rapidamente para Jerusalém, e não seria isso que aconteceria, né? Se você está acompanhando as aulas, você vai estar lembrando que a gente está falando disso, né? Lembre-se do profeta Jeremias, que ele dizia, olha, podem se acomodar aí no cativeiro, porque vai demorar, podem se casar, podem dar os filhos de vocês em casamento, podem se acomodar, orem pela paz aí da região que vocês estão, porque o cativeiro vai demorar, né? Enquanto os falsos profetas diziam que não, que no máximo em 2 anos Deus iria abater o rei Nabucodonosor e o povo iria voltar do cativeiro. Então os falsos profetas diziam isso, e como eram falsos profetas, como eram falsas profecias, isso não aconteceu. Bom, a tradição, não a Bíblia, né? A tradição, ou seja, a tradição histórica, né? Que se formou ao longo dos séculos, informa que Ezequiel ele foi morto justamente por um dos cativos que estava lá na Babilônia e que havia sido repreendido pelo profeta por causa de idolatria, tá? Isso é o que a tradição diz a respeito da morte do profeta Ezequiel. Muito bem, gente. Outras informações interessantes. Aqui agora estou me voltando para o Warren Wiersbe. Ele diz aqui que Ezequiel ele tinha uma casa em que ele vivia com a sua esposa lá na Babilônia, né? E então, segundo Wiersbe, após 5 anos de sua ida para Tel Aviv, né? Após 5 anos de ter chegado no cativeiro, o Senhor então chamou Ezequiel para o ministério profético. Na época, Ezequiel estava com aproximadamente 30 anos, né? E Deus o chamou para o ministério profético. Isso aconteceu, veja que há uma diferença aqui entre a opinião de Pirman e Wiersbe. Pirman diz que Ezequiel ele começa o ministério 7 anos antes da destruição de Jerusalém. Já o Warren Wiersbe, ele diz que Ezequiel foi chamado para o ministério profético 5 anos antes da destruição de Jerusalém, em 586, né? Talvez essas datas, né, gente, antigas, é difícil de você falar com exatidão, né? Então, eu acho que é facilmente conciliável isso daqui, né? O texto aqui ainda continua dizendo, né, que eu já falei, mas vale repetir, que enquanto Jeremias ministrava às pessoas que estavam em Jerusalém, o profeta Ezequiel pregava para os judeus que estavam no cativeiro da Babilônia. Ok? Nós vamos também, na sequência, falar sobre o esboço do livro, né? Sobre o conteúdo do livro e sobre a divisão do livro do profeta Ezequiel. Aula 37, áudio 2. Bom,
Nós podemos dividir o relato de Ezequiel em 4 sessões, né? A gente pode organizar o livro de Ezequiel em 4 partes distintas, tá? A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 3, trata do chamado do profeta Ezequiel. A segunda parte, dos capítulos 4 a 24, fala de Deus julgando Jerusalém, né? Deus julga Jerusalém. Dos capítulos 4 a 24, o Pirman coloca o tema desses capítulos como a sorte de Jerusalém e da nação. Aí a terceira parte do livro, que vai dos capítulos 25 a 32, o tema é: o Senhor julga as nações vizinhas, né? As nações vizinhas a Israel, a Judá, né, especificamente. E a última parte do livro de Ezequiel, dos capítulos 33 ao 48, o tema é restauração dos judeus no reino, né? Ou a restauração de Israel, tá? Então essas 4 partes, o chamado, né, do profeta, do capítulo 1 ao 3, Deus julga Jerusalém, do capítulo 4 ao 24, o Senhor julga as nações vizinhas, capítulo 25 a 32, e a restauração dos judeus, capítulos 33 a 48. Vale destacar também que os capítulos de 1 a 24, eles são anteriores ao cerco de Jerusalém, tá? Então a gente sabe que Jerusalém foi cercada pelos exércitos babilônios, pelo rei Nabucodonosor, né? Do rei Nabucodonosor. Então esses capítulos 1 a 24, eles são anteriores a esse cerco de babilônios, né? À cidade de Jerusalém. Os capítulos 25 a 32 são do período em que Jerusalém estava cercada, segundo o Warren Wiersbe. E os capítulos 33 a 48 são de um período após o cerco, né? Ou seja, depois que a cidade já havia caído debaixo do domínio do rei Nabucodonosor. Tá, gente? Então depois vocês ouçam novamente e anotem esses dados aí que eu acho interessante. Outra coisa, nós, segundo o Warren Wiersbe diz aqui, embora o profeta estivesse distante de Jerusalém, né, ou seja, ele estivesse na Babilônia, embora Ezequiel estivesse na Babilônia, ele podia ver o que se passava em Jerusalém, sabe como, queridos? Por intermédio do poder do Espírito de Deus, né? Então é uma coisa interessante aqui. Na época a gente não tinha transmissão ao vivo, né? A gente não tinha televisão, não tinha internet, mas o profeta Ezequiel ele via o que se passava em Jerusalém, mesmo estando a centenas de quilômetros, ele viu o que se passava em Jerusalém por intermédio do poder do Espírito de Deus, né? E Ezequiel, ele não apenas proclamou a mensagem de Deus para o povo, mas também teve de viver essa mensagem diante dele. O Senhor ordenou que ele fizesse uma série de atos simbólicos a fim de chamar a atenção do povo. Então, Ezequiel, assim como outros profetas também, ele foi desafiado por Deus a fazer, né, uma série de atos simbólicos, dramatizando a mensagem, né? Então, para que ele chamasse a atenção do povo para a mensagem de Deus, Deus ordenou que Ezequiel fizesse atos simbólicos, trouxesse mensagens dramatizadas para o povo, né? Então, por exemplo, ele teve que representar uma guerra. Isso está no capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Ele teve de deitar sobre o seu lado durante certo número de dias, ficar deitado sobre o seu lado durante certo número de dias. Isso está no capítulo 4, do versículo 4 ao 17. Tudo isso tinha esses atos simbólicos, eles tinham uma mensagem, né? Eles traziam consigo, simbolicamente, uma mensagem, né? Outra coisa que Deus ordenou que o profeta fizesse foi raspar o cabelo e a barba. Está no capítulo 5,
5, do 1 ao 4. Outro ato, Ezequiel teve que agir como se estivesse fugindo da guerra, capítulo 12, de 1 a 16. Ele teve de sentar e suspirar, capítulo 21, de 1 a 7. E a mais difícil de todas as dramatizações foi que na verdade não foi bem uma dramatização, mas foi a morte da esposa de Ezequiel. Vale muito a pena você ler capítulo 24, do 15 ao 27, em que Deus comunicou ao profeta que a esposa dele iria falecer, né? E que ele não deveria pranteá-la, enfim, e isso tinha um significado profético também, era uma mensagem profética para a nação de Israel. Queridos, o nome Ezequiel, ele significa Deus é fortaleza, né? E, como eu já disse, Ezequiel, além de profeta, ele era um sacerdote, ele era da linhagem sacerdotal. Só que como ele estava no cativeiro, ele estava então impossibilitado de exercer o ministério sacerdotal, né? Porque o sacerdote, ele exercia o ministério no templo de Jerusalém. Como Ezequiel não estava em Jerusalém, mas estava na Babilônia, mesmo como sacerdote, ele estava impossibilitado de exercer o ministério sacerdotal. No entanto, Deus, ali na Babilônia, o chamou para ser um profeta, né? Embora ele não pudesse exercer o ministério sacerdotal, ele poderia exercer o ministério profético, que foi o ministério para o qual Deus o chamou, né? Como eu já disse há pouco, os falsos profetas diziam ao povo que o Senhor destruiria a Babilônia, né, e livraria o povo do cativeiro. Então coube a Ezequiel a tarefa de dizer aos judeus que o Senhor destruiria não a Babilônia naquele momento, mas destruiria sim Jerusalém, né? No futuro se inverteria. Deus permitiria que o povo judeu voltasse para Jerusalém para reconstruir a cidade e destruiria a Babilônia, mas naquele momento não. Naquele momento Deus iria permitir a destruição de Jerusalém, não da Babilônia. E coube a Ezequiel a tarefa de dizer isso para o povo, né? Embora também ele trouxe a mensagem de que um dia o povo seria restaurado de forma gloriosa, né? E o templo seria reconstruído. Esse livro do profeta Ezequiel, ele usa cerca de 50 vezes a seguinte frase ou variações dela. Qual frase? Veio expressamente a palavra do Senhor. Então, em vários momentos do livro de Ezequiel, você vai ler essa frase. Qual frase? Veio expressamente a palavra do Senhor. E aí o Wiersbe aqui ele até faz uma aplicação, ele diz, né? É maravilhoso saber que a voz do Senhor nunca está longe das pessoas de Deus, se elas quiserem escutá-la, né? Então o nosso Deus é um Deus que fala com o seu povo, desde que o seu povo esteja disposto a abrir o coração para ouvir o Senhor falando. Bom, queridos, então vamos lá. A primeira parte do livro de Ezequiel, como eu falei, do capítulo 1 ao 3, trata do chamado, né? Do chamado de Ezequiel. E no capítulo 1, Ezequiel ele tem uma visão muito, muito forte, né? É uma visão até difícil da gente entender. Quando você lê o capítulo 1 de Ezequiel, você vai ver que é uma visão até assim de difícil entendimento, não é? Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte, Ezequiel no capítulo 1, no versículo 4, ele diz assim: olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem com fogo a revolver-se. Então, esse vento tempestuoso aqui, que Ezequiel viu vindo do norte, né, simboliza o quê? Simboliza o julgamento de Deus sobre a cidade de Jerusalém, né? E a Babilônia estava saindo do norte. Então, essa nuvem com fogo a revolver-se, ela referia-se à destruição de Jerusalém, né? E nesse mesmo contexto, nessa mesma visão, Ezequiel ele tem a visão de querubins, né? Que é uma classe angelical
ele tem a visão de 4 querubins, né? E eu vou ler aqui 3 versículos no capítulo 1 de Ezequiel, quando ele fala dessa visão. Depois eu vou explicar rapidamente aqui. Então, versículos 5 e 6 dizem assim: do meio dessa nuvem, então lembre-se que ele viu uma nuvem, né? Ele teve a visão de uma nuvem, de um vento tempestuoso, de uma nuvem e tal. Aí o versículo 5 diz: do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas, né? E ainda no versículo 10 diz assim: a forma de seus rostos era como o de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Então veja, ele fala aqui de 4 seres viventes. É interessante porque, gente, aqui a gente pode fazer uma correlação com o texto de Apocalipse, capítulo 4, versículos 6 e 7, que também fala, né, de 4 seres viventes. É interessante essa correlação aqui, né? Mas é interessante você perceber que ele fala que esses seres viventes, a forma dos rostos desses seres viventes era como de homem. No entanto, ele diz que na face direita, esses 4 seres viventes tinham o rosto de leão. Na face esquerda tinha o rosto de boi. E também, ao mesmo tempo, eles tinham o rosto de águia, né? Todos os 4. Olha que coisa misteriosa. Então, o Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, que essas criaturas simbolizam a glória e o poder de Deus. Esses querubins podiam olhar para todas as direções e mover-se em todas as direções sem ter de virar-se. E agora as 4 faces, né? As 4 faces falam de suas características, porque eles tinham face de homem, de leão, de boi e de águia, né? Então, ele fala aqui que as 4 faces falam de suas características: a inteligência do homem, a força e a coragem do leão, a fidelidade e o serviço do boi e a divindade da águia, né? E o Wiersbe, ele até comenta aqui que alguns comentaristas bíblicos veem, né, nessas 4 faces os 4 evangelhos, tá? Então pode-se fazer uma correlação aqui entre essas 4 faces dos querubins e os 4 evangelhos do Novo Testamento. Por quê? Porque no Evangelho de Mateus, Jesus, ele é descrito como rei, tá? A ênfase do evangelista Mateus é descrever Jesus como rei. Então o leão fala disso, né? Fala da realeza, né? Ou seja, inclusive nós sabemos que Jesus é o leão da tribo de Judá, como diz a palavra de Deus. Então, o Evangelho de Mateus representaria uma das faces dos querubins aqui, a face do leão, falando de realeza. O Evangelho de Marcos, a gente sabe que no Evangelho de Marcos, Jesus é descrito como servo, né? Então, seria a face aqui do boi, né? Que é fiel e é serviçal. O Evangelho de Lucas fala de Jesus Cristo como homem, como filho do homem. Então, seria uma das 4 faces aqui, que era a face de homem. E o Evangelho de João descreve Jesus Cristo como filho de Deus. Então, seria a face da águia, né, que fala da divindade, né, a águia que rompe, né, as mais altas nuvens dos céus. Então, é isso, né? A gente tem essas 4 faces aqui desses 4 querubins, né? E muitos comentaristas da Bíblia fazem então essa correlação com os 4 evangelhos e até mesmo com as maneiras que cada evangelho descrevem o Senhor Jesus Cristo, né? Mateus como rei, Marcos como servo, Lucas como homem e João como filho de Deus, falando da divindade do Senhor Jesus Cristo. Aula 37, áudio 3.
Bem, queridos, então continuando aqui nos 3 primeiros capítulos que tratam do chamado, né, da vocação, do comissionamento do profeta Ezequiel, nós temos um texto aqui no capítulo 3, do versículo 16 até o 21, que eu quero ler com vocês, porque esse texto aqui ele é um dos textos assim mais conhecidos, né, do profeta Ezequiel. Eu quero, assim como eu fiz quando falei do profeta Isaías e do profeta Jeremias, eu vou destacando aqui alguns textos, né, do profeta Ezequiel, que são textos conhecidos, que são textos bem simbólicos do livro do profeta, né? Então esse aqui é um deles, é Ezequiel capítulo 3, do versículo 16 em diante, que fala de Ezequiel como atalaia, né, de Israel. Então, veja, aqui no versículo 16 do capítulo 3, diz o seguinte: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Então, esse texto ele é muito forte, né, irmãos? Porque o texto aqui fala que o Senhor disse para o profeta Ezequiel que ele seria um atalaia, né, sobre a casa de Israel, né? E então o texto aqui diz, né, que quando o Senhor dissesse ao perverso que ele morreria, se o profeta não avisasse ao perverso que ele morreria por causa do seu pecado, então o sangue daquele perverso seria requerido da mão do profeta Ezequiel, né? É isso que diz aqui o texto. No entanto, se Ezequiel avisasse o perverso, levasse a mensagem que Deus estava mandando ele levar, e o perverso morresse no seu caminho perverso, então Ezequiel estaria livre da responsabilidade daquela alma, né? E também, quando o justo se desviasse do caminho justo e fizesse maldade, se esse justo morresse na sua maldade sem que o profeta o alertasse, também o sangue dessa pessoa seria requerido do profeta. No entanto, se ele avisasse o justo para que o justo não se desviasse, né, e o justo então ouvisse a repreensão, então Ezequiel ficaria livre da alma, vamos dizer assim, do sangue dessa pessoa. Então, é um princípio interessante aqui, né? Eu penso que pode haver uma aplicação para nós, em certa medida, vamos dizer assim, todos nós que conhecemos ao Senhor Jesus, nós também somos chamados para sermos atalaias, né, do Senhor, para proclamarmos a palavra do Senhor, e quando o Senhor disser para nós falarmos, nós temos que falar, né? Quando o Senhor disser para nós falarmos ao perverso, nós temos que falar ao perverso para ele sair da sua perversidade. Quando o Senhor falar para nós proclamarmos ao justo, para que o justo não se desvie da sua justiça, nós também temos que falar, ou seja, nós temos que ser fiéis, melhor dizendo, a palavra que Deus nos manda falar, nos manda proferir, né? Eu estou aqui lendo esse texto na Bíblia
na Bíblia Shed, né? E tem um comentário aqui interessante na nota de rodapé que diz o seguinte: o atalaia será sempre visado pelo inimigo, mas sofrerá pena de morte se abandonar o seu posto, né? Então o atalaia, ele jamais deve abandonar o seu posto. E nós, como atalaias do Senhor, nós jamais devemos abandonar o nosso posto, né? De estarmos na presença de Deus, de vivermos uma vida consagrada e de proferirmos a mensagem de Deus conforme Ele nos mandou pregar, né? Não podemos falsificar a mensagem, temos que pregá-la tal como ela nos foi anunciada. Então até essa Bíblia aqui, na nota de rodapé, faz uma aplicação, diz assim: assim é o ministro da Igreja de Deus, quanto mais fiel à sua vocação, tanto mais será perseguido pelos ímpios, e quanto menos fiel o ministro for à sua vocação, tanto menos amparado será pela proteção divina. E o atalaia, ele precisa falar em nome do Senhor, né? Porque o texto diz isso aqui, nos versículos 17, nos versículos 17 e 18. E o atalaia, ele deve pregar para o perverso a fim de que se arrependa, e também tem que pregar ao justo para que não se desvie, né? Sob pena de que, se nós não fizermos isso, né, o sangue dessas pessoas será requerido de nós, segundo diz o texto aqui, se nós falharmos em proferir a mensagem que o Senhor nos manda proferir e da maneira que Ele nos manda proferir. Então é um texto bastante forte. Ainda um texto correlato a esse aqui em Ezequiel, eu vou até me adiantar um pouquinho aqui, mas no capítulo, eu li o capítulo 3, agora no capítulo 33 nós temos um texto que é correlato, né? Que está no capítulo 33, que diz assim, olha, eu vou ler aqui para vocês também. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então veja que esse texto aqui, ele é muito parecido com o do capítulo 3, né? E é uma exortação, né, irmãos? Nós podemos dizer que há uma aplicação para nós aqui, né? O atalaia, ele tem que tocar a trombeta, né? Ele tem que tocar a trombeta para avisar que o perigo está chegando, né? Então o texto está dizendo que se o atalaia não tocasse a trombeta, vamos dizer assim, melhor dizendo, se o atalaia tocasse a trombeta e o povo então ficasse sabendo que o perigo estava chegando, né? E se livrasse do perigo, ok, o atalaia havia cumprido a sua função. Mas se o perigo estivesse chegando e o atalaia negligenciasse a sua função de tocar a trombeta, de avisar o povo que o perigo estava chegando, e o povo morresse, então o Senhor requereria o sangue dos mortos do atalaia que não fez o seu trabalho.
Então isso é muito interessante, né, irmãos? Porque de uma certa maneira nós podemos fazer uma aplicação aqui que o perigo está vindo, né, irmãos? Nós sabemos que os fins dos tempos estão aí, né? Nós estamos vendo as barbaridades que têm acontecido no nosso mundo, né? A gente tem visto como as pessoas têm se afastado de Deus, como as pessoas têm trocado os valores bíblicos, né, os valores de Deus por valores mundanos, humanos, imorais e etc. Então, cabe a nós, como povo de Deus, como atalaias, tocar a trombeta. Nós temos que tocar a trombeta, né? Se as pessoas não se derem por avisadas, o problema é delas, mas nós não podemos falhar na nossa tarefa de tocar a trombeta, de dizer, ó, o perigo está vindo, né? O juízo de Deus está chegando, né? Nós temos que tocar a trombeta e avisar as pessoas, avisar o mundo à nossa volta. Se as pessoas quiserem dar atenção, muito bem. Se não quiserem, pelo menos nós estamos livres, né, do sangue dessas pessoas, da responsabilidade sobre essas pessoas. Ok, queridos? Esses dois textos eu acho que são bem emblemáticos aqui no livro de Ezequiel e eu fiz questão de lê-los com vocês. Eu vou voltar então, eu li o capítulo 3, avancei um pouquinho para o 33, mas eu vou voltar para a mensagem que está descrita nos capítulos 8 a 11, tá? do livro do profeta Ezequiel. Então, o Senhor, em uma visão, o Senhor levou o profeta Ezequiel até a cidade santa. Então, veja, através de uma visão, Deus leva o profeta até Jerusalém. E lá, ele teve uma visão quádrupla dos pecados do povo, né? Então, Ezequiel teve uma visão dos pecados do povo, uma visão quádrupla. Então, quais são os 4 aspectos dessa visão? Primeiro, surgiu uma imagem na porta norte do templo, provavelmente imagem de Astarte, a infame deusa babilônica, a imagem dos ciúmes, conforme está descrito no capítulo 8, versículo 5. Ele viu também adoração pagã secreta nos recintos secretos do templo. Olha só, gente. Deus deu uma visão para Ezequiel em que ele viu pessoas no templo de Jerusalém, no templo de Deus, no templo do Senhor, adorando secretamente, né, deuses pagãos. Outro aspecto da visão, Ezequiel viu mulheres judias chorando ao deus Tamuz, né, uma forma de adoração a um deus, a uma divindade pagã chamada Tamuz. E, em quarto lugar, nessa visão, Ezequiel viu, pasmem, o sumo sacerdote e 24 homens adorando o sol, né? Então, veja, Deus deu essas visões para Ezequiel e a gente pode fazer a pergunta aqui que o Warren Wiersbe faz. Será que é de espantar que Deus planejasse destruir a cidade se as pessoas dentro do templo de Jerusalém consagrado ao Senhor Deus Jeová, as pessoas estavam adorando, né, ídolos pagãos? O próprio sumo sacerdote, né, estava adorando o sol. Então, não é de se espantar que Deus estava realmente planejando destruir a cidade de Jerusalém por causa dos seus muitos pecados, né? Tanto é que o autor aqui, o Warren Wiersbe, ele até levanta essa pergunta também. Por que a glória do Senhor foi removida do templo, da cidade de Jerusalém, né, mediante o cativeiro babilônico? Por quê? Porque Deus não pode e não dividirá a sua glória com outro Deus ou com outros deuses. Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com homens, nem com divindades ou supostas divindades, né? Os ídolos e os pecados do povo, né, afastaram o Senhor do seu povo, da sua cidade santa de Jerusalém, né? E aí o Warren Wiersbe faz uma aplicação para nós aqui. O Senhor removerá sua glória e sua bênção de nossa vida, a não ser que sirvamos a Ele fielmente, com um coração honesto e puro. Amém, irmãos? Então, que nós possamos servir a Deus fielmente, né? Que a glória do Senhor, a bênção do Senhor jamais se afastem das nossas vidas.
Queridos, a gente termina aqui essa primeira aula sobre o livro do profeta Ezequiel. Na próxima aula nós voltaremos falando de textos muito interessantes aqui do livro do profeta Ezequiel. Tenho certeza que você vai gostar muito. Até lá, Deus abençoe.